no seu coração. Nós classificamos o cristianismo como uma religião, mas, a bem da verdade, quando olhamos as escrituras, o cristianismo não cabe dentro de uma religião. Não há como ser um cristão autêntico e ser religioso. As propostas das religiões, elas estão sempre envoltas apenas em comparecimento, apenas em fazer algum tipo de celebração, dar algum tipo de oferta, fazer alguma coisa inerente a essa religião, em obediência sempre àquele que fundou a tal da religião, cumprindo os ritos, cumprindo os sacrifícios. A religião então permite que você faça o que quiser da sua vida. Cristianismo não é assim. Cristianismo não é só cumprir dias de culto, ritos religiosos, entregar uma oferta. A proposta de Jesus não é uma proposta religiosa. Pelo contrário, sempre que Jesus era interrogado sobre como manter uma vida com Deus, sobre como ofertar, sobre como orar, sobre como meditar nas Escrituras, Jesus sempre começava com uma frase: bem, não sejam como os religiosos. Você encontra muito isso. Senhor, como devemos ofertar? Diferente dos religiosos. Senhor, como devo perdoar? 7 vezes? Quando Pedro diz, Senhor, perdoar 7 vezes, Pedro já exagerou, porque o judeu, ele perdoa 4 vezes. Por quê? Porque Deus disse a Davi que pelo pecado de Davi, ele deveria restituir 4 vezes pela vida de Urias. E é por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu religioso diz: Senhor, se eu defraudei alguém, restituirei 4 vezes. Porque para o judeu o máximo 4. Então Pedro acha que já excedeu. Senhor, 7 vezes. Ele diz: não, Pedro, isso é coisa de religioso. Então quanto? 70 vezes o 7. Exerça misericórdia com toda a sua força, com todo o seu coração. Exerça perdão com toda a sua alma, Pedro. Os religiosos é que contam quantas vezes. Eles é que contam quantas vezes já ofertaram. Eles é que contam quantas vezes oraram. Eles é que contam quantas vezes dizimaram. Ah não, o religioso gosta. Por quê? Quando alguém diz, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus começa ensinando como não orar. Mateus capítulo 6. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus começa, olha, quando vocês orarem, não sejam como os religiosos, que repetem sempre a mesma coisa e sempre se dirigem a Deus como se eles merecessem alguma coisa. Jesus, em um outro momento, falando sobre oração, vai falar sobre isso em uma parábola. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um é um religioso, muito religioso. O outro é um publicano. Irmãos, os religiosos odiavam os publicanos. Quando você lê as Escrituras, aquilo que os religiosos falavam contra Jesus era o seguinte: ele anda com publicanos, com pecadores e com gentios. Então os religiosos classificaram os inimigos da religião em 3 níveis: gentios, publicanos e pecadores. Jesus ia para todos eles. Pastor, os gentios são o quê? Todo o povo que não era judeu, era desprezado por eles. Quem eram os pecadores para os judeus? Já que não eram os gentios, os pecadores eram aqueles que abandonaram, mesmo sendo judeu, abandonaram a lei de Moisés. Eles não acreditavam mais que a lei pudesse fazer alguma coisa.
E esses pecadores gostavam de Jesus, porque eles diziam assim: ele fala com autoridade, e ele ensina a lei diferente dos religiosos. Então, os pecadores para os religiosos eram que abandonou a lei de Moisés. E os publicanos eram judeus traidores da nação. Por quê? Porque eles estavam debaixo do governo romano, eram escravos de Roma. E alguns judeus viraram a casaca, compraram cidadania romana e se tornaram funcionários de Roma para cobrar impostos do seu próprio povo e oprimir o seu próprio povo. Então, na escala de ódio de um judeu daquela época era: primeiro odiar gentios, depois odiar pecadores, judeus que desistiram da fé, e no clímax disso, os publicanos, que traíram a nação. Aí Jesus diz: subiu ao templo um religioso e um publicano. Os religiosos ouvem aquilo e já ficam: como assim? O publicano subiu para orar? Ele é um pecador, traidor da nação. Jesus, os dois subiram. Jesus está dizendo: não orem como os religiosos. Quando os dois subiram, Jesus disse: o religioso levantou a cabeça, orgulhoso da sua fé, da sua posição e da sua religião. E olha como o religioso ora: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Ele é orgulhoso da fé dele, orgulhoso da religião. E ele começa a dizer: não sou como ele. Eu não vim nem aqui pedir perdão, eu vim aqui receber o perdão que eu já tenho direito. Por quê? Eu não me prostituo. A Bíblia não diz que o publicano se prostituía, nem adulterava, mas ele vai jogar todo o pecado, porque o religioso joga tudo quanto é pecado na vida do outro. Ele gosta de difamar o outro para se sentir bem com a sua religião. Eu não me prostituo como ele, eu não adultero como ele, eu dou dízimos e ofertas, eu estou sempre aqui fazendo oração e sacrifícios. Jesus disse: os religiosos não orem como eles, porque eles acham que têm direito a alguma coisa. Eles se relacionam com Deus dessa maneira. Mas Jesus disse também: mas não sejam como os ignorantes, como os gentios. Então, tem dois extremos: um religioso e um gentio ignorante. E por que eu não devo ser como o gentio ignorante? Jesus diz: porque ele se relaciona com Deus só no pedir, me dá, me dá, me dá. Ele só se relaciona com Deus na calamidade. Ele só se relaciona com Deus na falta. Faltou alguma coisa? Vamos para a campanha de oração. Pode fazer 70 dias de campanha e ele vem. Porque ele se relaciona com Deus no pedir e receber. Por que as multidões gostam de campanhas, não é? A gente tem reunião de oração, não aparece. Agora a campanha do enriquecimento, muita gente vem. Por quê? Porque só se relaciona com Deus no pedir, no me dar. E Jesus disse: não sejam nem como os religiosos, nem como os ignorantes. Como eu devo pedir então? Como eu devo orar? Jesus disse: diga: Ava, Pai nosso. Jesus está dizendo: se relacione com Deus como filho. Você tem que entender isso. Por quê? Porque é impossível que o religioso entenda a linguagem da honra sendo religioso, e o gentio ignorante entenda a linguagem da honra quando só ele quer receber. Mas um filho, aleluia, deve honrar o seu pai.
Quando Isaías ora e diz assim: Deus, tu és o nosso Pai, Deus responde do alto e diz: não, Isaías, eu não sou o pai de vocês. Mas por que, Senhor, tu não és o nosso pai? Ele disse: porque se eu fosse o vosso pai, vocês me honrariam. Então no capítulo 1 de Isaías, e aguenta que eu vou chegar no texto que lemos. No capítulo 1 de Isaías, tem uma coisa ali interessante. A nação, os líderes se juntaram e disseram assim: vamos dar para Deus o que Deus quer? Como assim? Pega o livro da lei, vê aí o que Deus instituiu: festas. Ele quer culto na lua nova, Ele quer culto na Páscoa, Ele quer culto no Pentecostes, Ele quer culto. Então vamos ajeitar a agenda e vamos fazer as festas de Deus. A gente alegra Ele e depois vive do jeito que quiser. Religião. A religião diz que você tem que vir para o culto pelo menos uma vez na semana, para desencargo de consciência. Religião. A religião eu tenho que ir, não fui nessa semana. Depois o pastor fica pensando até que eu estou desviado. Não é essa a motivação. Você está se relacionando com Deus da maneira errada. Eu venho ao culto porque venho honrar o meu Pai. Não se relacione comigo, diz o Senhor, no nível da religião, porque você nunca verá minha face. Não se relacione comigo, diz o Senhor, no nível dos ignorantes, porque eu vou continuar abençoando você, mas você nunca conhecerá o meu propósito para você. Então quando orarem, se aproximem e diga: Abba, Pai nosso. É interessante porque culturalmente a gente acha que o nome Pai é Abba, mas não é. A palavra pai no hebraico é Av, pai. Por que Jesus não usou Av, usou Abba? Você quer saber? Diga: eu quero. Porque a intenção de Jesus não era só que você reconhecesse Deus como pai. O que é Abba? Abba é o balbuciar de um bebê tentando dizer Av. Sabe o que é Abba? Papa. Pá. Porque Jesus está dizendo: quando vocês se aproximarem do Pai de vocês, aleluia, se aproximem com esse quebrantamento, com esse desejo, se aproximem como um filho amado, se aproximem como alguém que precisa de colo, se aproximem como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa de proteção. Então se aproxime dizendo: Pá. Não como religioso, não como pecador, não, mas como filho. Porque Deus fala tanto sobre a necessidade de vermos Ele como Pai e nos enxergarmos como filho, para que eu e você não nos relacionemos com Ele da maneira errada. Quando Paulo escreve o livro das guerras espirituais, a sua carta aos Efésios, Paulo gasta o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo de Efésios só mostrando aos crentes em Éfeso que eles são filhos. Se você quer ter acesso a Deus em sua totalidade, tem que entender a sua identidade. Quando você entende a sua identidade em Deus, então você vai honrar a Deus como Ele deve ser honrado, como seu Ave, ou como seu Abba, como seu Pai. Então a religião disse: vamos oferecer os cultos. Aí eles fizeram os cultos, fizeram o ano todinho, o culto todo certinho, terminava o culto e iam embora viver a vida deles. Quando chegou na época da plantação, não choveu, perderam as sementes, e eles foram orar. Deus, o Senhor não disse que se o teu povo fizesse as festas, então o Senhor enviaria a chuva temporã, a chuva do tempo para o plantio e colheita, e também enviaria a seródia. Esses dias nós estamos com a chuva seródia lá em Teresina, deve ser por aqui também.
as chuvas que caem em agosto, setembro, porque é a estação do caju, da manga, e Deus manda a chuva seródia, a chuva fora do tempo, para a estação das frutas. Então Deus disse: se vocês fizerem tudo, haverá essa chuva. E não choveu. Eles foram orar. Deus, não fizemos tudo certinho, porque o Senhor não nos responde. A resposta de Deus está no capítulo 1 de Isaías, quando Deus diz assim: o boi conhece seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor. Olha o que Deus vai dizer: mas vocês não me conhecem. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus diz assim, ó: mas vocês não me entendem. Não é que vocês não me conhecem, é vocês não me entendem. Aí o povo diz: mas em que não te entendemos? Deus vai dizer assim: quando vocês fazem os cultos de lua nova e vêm das prostituições e dos adultérios de vocês me adorar e começam a cantar, eu tenho vontade de matar vocês. Como assim, pastor? Deus não rejeita a oração. Leia o capítulo 1 de Isaías, porque Deus diz assim: e quando vocês oram, eu tenho ânsia de vômito. E o levantar da mão de vocês é pesado na minha alma. Então afastem de mim o som dos instrumentos de vocês, porque eu estou prestes a matá-los. Mas como se nós fizemos o culto a ti? Ele diz: eu para vocês sou uma canção de amores. Vocês vêm para o culto, ouvem a minha palavra, choram, se comovem, que palavra linda. Mas quando vocês vão embora, se esquecem de mim. Não é esse o culto que eu quero. Não é esse. Vocês não me entendem. Não é o rito que eu estou buscando, é a honra que eu estou buscando. E só pode me honrar verdadeiramente quem entende que é filho. Porque o religioso, ele se relaciona com o Altíssimo Deus. O filho se relaciona com o Pai. Então são níveis de honra que precisamos alcançar. Dentro desse nível de honra está a paternidade. Então, quando eu pensei sobre isso essa semana, orando sobre esse culto, sobre essa igreja, eu disse: Senhor, me dirige para algo que possa ser uma chave que dará acesso ao teu povo para um novo nível nessa questão da honra, nessa questão de entender essa paternidade. Porque enquanto não entendermos isso, nós teremos dificuldade de nos aproximar da maneira certa de Deus. E essa geração passada e essa nova tem muita dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, porque as famílias em sua maioria está destroçada. Filhos da geração passada e dessa geração não se relacionaram com seus pais como deveria. Divórcios deixaram muita gente órfã no coração. Mas não só divórcios, famílias onde não houve divórcio, mas o pai era omisso, a mãe era omissa. Então quando a gente fala de paternidade, aquilo que você tem como conceito de pai dói dentro de você, e você se afasta, porque aquilo que deveria construir em você uma mentalidade do que é ser filho não foi feito. Então tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque não teve uma boa experiência paterna. Então prefere se relacionar com Deus apenas como seu Deus, não como seu pai. E há um perigo terrível nisso. Entenda que Jesus elevou os seus discípulos a 3 níveis. Quando ele chamou os seus discípulos, ele disse: vocês são servos, apóstolos, discípulos, servos. Um ano depois, ele olhou para os seus discípulos e disse:
eu não vos chamo mais servos, porque o servo, ele não sabe o que se passa no coração do seu Senhor. Jesus está falando sobre 3 níveis de relacionamento com Ele. Primeiro, alguém que se relaciona com Ele como servo. Sou servo de Deus. Se você se vê só como servo, então você terá alguns problemas, porque a Bíblia vai dizer que o servo trabalha, é Jesus que diz, pelo pão, pela água, e nunca sabe o que se passa no coração do seu Senhor. Por isso, se um servo fizer tudo o que o seu Senhor manda, ele ainda é inútil. Por quê? Porque ele só faz porque é mandado, ele não faz porque se importa. Então, se o gado está com sede, o servo diz: deixa morrer, eu só vou se ele mandar. O coração do amigo é diferente. Então os discípulos se relacionaram com Jesus no primeiro ano como servos, mas no segundo ano Jesus diz assim: eu não vos chamo servos, mas agora eu vos chamo amigos. E ele diz por quê? Porque tenho compartilhado com vocês os mistérios do reino do meu Pai. Vocês se importam comigo, e o que é importante para mim está se tornando importante para vocês. Amigos. No capítulo 14 do Evangelho de São João, Jesus vai olhar para os seus discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Quer dizer, se não tivesse morada, eu tinha dito a você. Porque pensa num texto difícil de fazer exegese, porque foi construído um pensamento sobre esse texto, e ficam falando que esse texto é um texto sobre arrebatamento, e não é. Quando Jesus diz eu vou para o meu Pai, não está falando de outra coisa senão da sua morte. Ele precisa morrer, tomar o seu sangue, entrar inaugurando um novo e vivo caminho, inaugurando o caminho diante de Deus, para que agora eu e você tivéssemos acesso. Por isso ele está dizendo: eu vou para o meu Pai, para preparar lugar para você na casa do meu Pai. É tão complicado tirar esse ensinamento torcido da cabeça dos crentes. Eu encontro crente dizendo assim: ah, minha casa vai ser perto da tua, porque Deus disse vou preparar moradas. Não disse não. Ele disse assim, ó: na casa do meu Pai só tem uma casa. Então esse negócio de você morar de um lado e o outro do outro lado do rio da vida, esqueça. Na casa do meu Pai há muitos lugares, é o que ele está dizendo. Na casa do Pai. Quem tem direito à casa do Pai? Filho. Por isso eu vou preparar lugar. Como? Morrendo, derramando o meu sangue, abrindo um caminho para que vocês cheguem na casa do Pai. Porque ele está dizendo: porque eu quero que onde eu estiver, e onde eu estou, no Pai. Porque assim como eu estou no Pai, vocês estarão em mim, e estando em mim, vocês estarão no Pai, e o Pai em vocês, e eu em vocês, e vocês em mim. Porque nós vamos morar no Pai. Não se preocupem. Aí ele morre, derrama o sangue, abre um novo e vivo caminho. Quando ressuscita, ele aparece a Maria e diz: Maria! Ó, primeiro ano, servo. Segundo ano, amigos. E o terceiro ano, na sua ressurreição: Maria, vá e diga agora aos teus irmãos e meus irmãos que eu já vim do meu Pai e do vosso Pai, porque o meu sangue deu a você filiação e direito de ser chamado filho. Aplaude a ele mesmo.
Por isso Paulo vai insistir em dizer que Jesus morreu unigênito, filho único, mas ressuscitou primogênito. Porque agora ele tem muitos irmãos, aleluia. Então filhos, só filhos podem receber o Espírito. Por isso Jesus, depois de ressuscitar, fez o que com os discípulos? Recebam o Espírito. Porque vocês são filhos, já podem agora receber o Espírito. Então esse relacionamento é de pai e filho. Você nunca honrará a Deus em todos os níveis que deve honrar, nem no nível dos dízimos e das ofertas, nem da devoção e de culto, enquanto você não entender que você é um filho. E o preço foi muito alto para que você se tornasse filho. Muito alto para que eu me tornasse filho. E agora que decida viver como escravo. Eu olho para o filho pródigo e olho para o filho mais velho de Lucas 15, e eu vejo isso lá, porque Jesus está falando com religiosos e pecadores e conta a parábola. O que Jesus está dizendo é que os religiosos são o filho mais velho, e que os publicanos e pecadores é o filho mais novo. Jesus está dizendo, quando conta a parábola da ovelha perdida, que aqueles que eles chamam de pecadores é a ovelha que se perdeu. Jesus está falando só de um assunto só. Quando ele fala da dracma perdida dentro de casa, ele está falando dos religiosos perdidos na casa do pai. Eles estão lá, mas estão perdidos. Então ele amplia isso contando a parábola dos dois filhos de um pai. Um sabe que é filho, e a decisão que ele toma é interessante. A decisão do filho mais novo, ele tem tanta certeza que ele é filho, que ele diz assim: eu tenho direito à herança, me dá a minha parte, porque eu sou filho. Ele é um filho, e ele falha por se rebelar contra o pai. Ele entende que é filho, mas ele quer a herança para ir embora. O outro é filho, mas se vê como servo, como escravo. Ele não se vê como filho, a ponto dele dizer para o pai: tu nunca me deu um cabrito. Que tem de gente com síndrome do cabrito, porque vê todo mundo prosperando, diz: para ele um carro novo, para mim nenhum cabrito. Para ele uma casa, para mim nenhum cabrito. Para ele uma cura, para mim nada. Um se vê como filho. E de certo aspecto, irmão, você deve entender que Deus é um pai, e que a herança que Ele tem para nós é para ser dada em vida. Porque se você esperar Deus morrer para receber alguma coisa, sabe quando é que você vai receber? Nunca. A herança só pode ser recebida depois da morte do testador, sim ou não? É por isso que o escritor de Hebreus escreveu: por causa disso, a herança só pode ser dada depois da morte do testador. É que Jesus morreu para que eu e você tivéssemos direito à herança em vida. O religioso acha que só vai viver o melhor de Deus no céu, quando eu morrer. O filho sabe que começa a receber da herança de Deus ainda aqui, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e qualidade de vida, vida em abundância. Então alguns vivem isso, outros não. Por quê? Porque Deus não quer dar? Não, porque você não se enxerga como deveria se enxergar. O mais velho é filho, mas acha que é escravo. O mais novo tem dificuldade com a lei do pai. Por que é que o mais novo vai embora? Ele depois vai dizer: a fazenda é boa, meu pai é bom, meu irmão é bom, os servos são bons. Por que é que ele foi embora se tudo é bom? Porque o pai tem uma lei. O que tinha no coração do filho? Eu quero me prostituir. O pai dizia: aqui comigo não, ó. Eu quero. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque ele gastou dinheiro com as prostitutas.
Eu quero é ir para jogatina. O pai disse: aqui na minha casa não, jogatina aqui não. Eu quero beber até cair, ficar com as pernas para cima. Aqui também não. O filho disse: então não dá para ficar aqui. O filho foi embora, não é porque o pai era ruim, não é porque a casa é ruim, não é porque o irmão é ruim. Não, ele vai embora por causa da lei do pai. Mas depois ele vai entender que a lei era para proteger ele daquele chiqueiro onde ele estava agora com desejo de comer bolotas. E ele volta dizendo: eu vou pedir para ser jornaleiro. Trata-me como um jornaleiro. Você sabe o que é um jornaleiro na Bíblia? O jornaleiro parece com o vendedor, o representante de alguma marca. O jornaleiro pega ali da fazenda, leva um pouco do queijo, leva um pouco do vinho, de tudo que a fazenda produzia, e ele ia nos comércios e ia vender, fazer propaganda dos produtos, tirar o pedido para depois entregar. O filho mais novo nunca se envolveu com nada do pai. Agora ele disse: agora eu quero ser jornaleiro. Eu quero divulgar tudo que há de bom nessa casa, nessa fazenda. Tem uns que são jornaleiros do diabo, né? Em vez de contar o que Deus está fazendo aqui, sai por aí contando os problemas que muitas vezes são causados até por quem está contando. Eu dizia ontem na igreja em que estava, que um irmão me procurou uns 15 dias atrás, pastor Saboia, e disse assim: pastor, estou pensando em sair aqui da Shekinah, da embaixada. Por quê? Eu não sei se o senhor sabe, tem muitas panelinhas nessa igreja. Eu disse: tem muitas mesmo. Escolha uma e entre. Que loucura é essa, pastor? Eu disse: meu filho, no meio do reino de Deus não pode haver espíritos facciosos, porque a Bíblia diz que Deus odeia o espírito faccioso. Você fica falando das facções ali fora, enquanto você é chefe de uma. Você está fazendo a sua própria quadrilha, quadrilha da fé. Deus disse: eu odeio espíritos facciosos no meio do meu povo. Mas o reino de Deus é um reino de tribos. Então tem a tribo do louvor. Entre nessa panelinha, se você tem chamada para esse negócio. Tem a tribo da mídia, é a panelinha deles. Da oração, dos jovens, dos adolescentes, do círculo de oração. Veja para que você foi chamado e corra para aquela tribo e faça parte dela. Porque mesmo fazendo isso, você está contribuindo para o crescimento do reino. Do reino. Então se acostume. Aqui tem muita panelinha. Escolha uma e entre. Você não pode entrar na panela da facção. Essa foge, irmão, que você vai se dar mal. Filho, divulgando o que o pai faz. E eu disse tudo isso para chegar no texto de Hebreus. Por quê? O texto de Hebreus que nós lemos, ele vai trazer algumas chaves para que eu entenda como me posicionar nesse caminho da honra. Para que eu entenda como me posicionar como filho. Há pelo menos aqui 12 coisas que podem me levar para esse caminho. Eu vou citar umas 7 ou 8, para que você entenda isso. Mas nesse texto, que traz essas revelações, esses códigos poderosos que está aqui para o nosso crescimento, ele é tremendo quando começa dizendo: portanto, nós também. Porque nós temos divisões na Bíblia, irmãos, que foram feitas para didática, nos ajudar didaticamente. Mas a Bíblia não é dividida no seu original, tanto no grego como no hebraico, por capítulos e versículos, como você tem essa aí. Ela foi feita dessa maneira para você encontrar os textos com facilidade. Mas nessa divisão, eles criaram em nós uma cultura de que o capítulo 1 é referente a uma coisa, o capítulo 2 é referente a outra coisa, o capítulo 3 é referente... E não é. A Bíblia é separada pelo que o judeu chama de parashat. O que é uma parashat? Uma porção.
Então, para eu ter entendimento sobre aquilo que está sendo dito, eu preciso ler a porção e não o capítulo. Por exemplo, se você ler Gênesis, do Gênesis 1 até o Gênesis 6, é chamada de a Parashat Bereshit, a porção do começo. Do 6 até o 11, Parashat Noah, a porção de Noé. Do 12 em diante, até eu acho que até o 19, Parashat Avraham, a história de Abraão. Então eu preciso ler toda a porção para entender. Por que o senhor está dizendo isso? Porque você não pode desconectar o capítulo 12 do 11. Texto nenhum, gramaticalmente, pode começar com um portanto, sem que antes disso tenha a indicação de um assunto. Estava sendo decidido, conversado um assunto. Então quando aquele assunto foi exposto, então vem um portanto. Então, para eu entender isso aqui, eu tenho que voltar um capítulo. Capítulo 11 de Hebreus. É o capítulo dos heróis da fé, não é? A fé é o firme fundamento. Aí começa: pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Jefté, pela fé Sansão, pela fé. Ele vai dizendo a galeria dos heróis, mas não só dos heróis. Ele vai também falar da galeria dos fracassados. No capítulo 11 tem os heróis e os fracassados. Porque ele vai dizer assim: 3 milhões de pessoas saíram do Egito e não entraram na terra prometida. Por quê? Lhes faltou fé. Não tiveram neles o cumprimento das promessas. Você já pensou numa coisa triste? Deus te fazer uma promessa para você viver em vida e você morrer sem o cumprimento da promessa, porque não teve fé o suficiente para viver o propósito que Deus tinha para você. Os cemitérios estão cheios de crentes que morreram sem o cumprimento do seu propósito. Não, pastor, mas se Deus prometeu, vai cumprir. Só há 5 promessas incondicionais na Bíblia. Que significa? Quer você faça ou não, vai vir sobre você. São promessas incondicionais. Todas as outras 8.000 promessas, quantos? 8.000 são condicionais. Por isso elas sempre vêm assim, ó: se fizerdes, se ouvirdes, se andardes, se cumprirdes, se obedecerdes, se. Deus está dizendo: faça a sua parte, que eu garanto que a minha será feita. Aleluia. Então ele: pastor, mas se Deus prometeu, tem que cumprir. Se você fizer o que Ele mandou. É por isso que nós vamos ler em Hebreus que 3 milhões de pessoas foram enterradas no deserto, e cada uma delas saiu do Egito com a promessa de entrar na terra que mana leite e mel. E Deus diz assim: por 40 anos eu levei eles em 42 estações, 42 provas Deus fez com eles, para quebrar deles o quê? A cultura da escravidão, a prisão da sua mente. Porque Deus disse assim: eu tirei eles do Egito, o corpo deles foi arrancado do Egito, mas a sua mente permaneceu lá. E a terra da promessa é para um povo livre no corpo e na mente. Então Deus disse a Moisés: 40 anos eu estendendo a mão e eles me rejeitando, me desonrando. Então eles morrerão no deserto e eu ensinarei aos seus filhos. Irmão, que negócio triste isso. Por quê? Porque eu tenho uma geração nova, pastora, que quer fluir em Deus, que quer entrar na terra dos 7 frutos excelentes, que quer entrar na terra que tem fonte em cima, fonte embaixo, terra de leite e mel. Mas Deus diz assim: enquanto seu pai não morrer, não te dou. Você imagina o que é uma geração que espera a outra morrer para poder ter acesso? É muito triste isso, irmão. É
muito triste, porque faz com que os filhos desejem que os seus líderes morram, que seus pais morram, porque só vão poder fluir quando esse pensamento de escravidão ceda. Então não é melhor vencer isso agora? Aleluia. Não é melhor entender que é filho agora, para que você entre na terra antes de morrer? Aí ele vai dizer isso, então ele diz: portanto, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa? Não é o povo aí fora não, irmão. Não são os anjos, não. A nuvem de testemunha são os heróis da fé. Por causa dessa nuvem de testemunha, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Se imagine diante de Deus e Deus dizer: por que você não me honra? Aí você diz: Senhor, como posso te honrar nessa enfermidade que carrego? O Senhor sabe que eu estou com uma doença incurável, sofrendo em dor. Como te honrar no sofrimento? Não dá, Senhor. O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Não dá para honrar, não dá para obedecer. Aí Deus diz assim: Jó, levanta, Jó. E Jó se levanta como uma testemunha contra nós. E Deus pergunta a Jó, porque para você pode dizer: Jesus conseguiu, mas era Deus. Não, Deus no tribunal vai dizer: Jó. E o Jó levanta e Deus pergunta: é possível honrar e se manter fiel na dor? E Jó diz: sim, porque eu sempre acreditei que o meu Redentor vive e que um dia se levantaria sobre a terra. Alguém diz outra coisa ali, é porque eu fui rejeitado pela igreja, eu fui rejeitado pela liderança, eu fui rejeitado pelos irmãos. Como ser fiel no meio de tanta rejeição? Aí Deus diz: Jefté. E Jefté se levanta. Jefté foi deserdado, mandado embora para o deserto, desprezado. E quando Deus precisou de um libertador, o povo disse: só tem um corajoso aqui. E foram buscar Jefté. E Jefté tinha todos os motivos para dizer: eu não vou guerrear por uma nação que não me respeita, que me rejeitou, que me jogou fora. Ele disse: eis aqui o servo do Senhor, Deus me chamou, irei para a batalha. Fez sacrifícios para lutar a favor de pessoas que odiavam ele. Jefté, é possível? Ele dirá: é possível. Então não há desculpas. Deus levantou uma turma que para cada problema e qualquer coisa que você diga como desculpa, Deus manda um deles se levantar. O que é que vai acontecer com você? Aí ele vai dizer: portanto, em outras palavras, o escritor está dizendo: veja como ficou difícil. E já está tão difícil por causa dessa tão grande nuvem de testemunhas que podem depor a meu favor contra mim. Deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Perceba que ele diz pecado e embaraço. Ele está classificando o pecado, que todo mundo sabe o que é, mas ele diz que há outra coisa que me impede de avançar: embaraço. O embaraço não é pecado, mas te impede de viver o propósito. Ele te deixa lento. Você está embaraçado. Por isso que Paulo vai dizer assim: quem milita nessa guerra não pode se embaraçar com as coisas desta vida. O povo que saiu do deserto foi salvo, do Egito foi salvo? Foi, mas morreu no deserto sem o cumprimento da promessa. Muita gente morrendo salva, mas sem viver o propósito. Então ele diz: preste atenção nisso. Você tem uma carreira proposta, você tem algo para fazer. E eu acho lindo, irmão, porque o escritor, tão inspirado por Deus, ele vai colocar aqui todo mundo como corredor. Corramos, porque ele está escrevendo na linguagem das
dos esportes olímpicos que já existiam na Grécia na época. E ele olhou para todos os tipos de esporte. Ele disse: como é que eu vou comparar a igreja? O Espírito Santo disse: como corredor. Por quê? Entenda uma coisa: se eu tenho hoje o maior tenista do mundo, o cara é o campeão mundial no tênis, ou a liga campeã mundial no basquete, ou seja qual for no outro esporte, se eu quiser competir com esse campeão, eu tenho que começar aqui embaixo e vencer aqui no meu bairro, vencer na minha cidade, ser campeão estadual, ser campeão nacional. Aí agora eu posso competir com o mundial. Quem está entendendo isso? Na corrida não. Se você aqui mesmo no Brasil, existem várias partes do mundo, mas aqui mesmo no Brasil: pastor, eu nunca corri nem 1 quilômetro, mas eu quero correr com os melhores do mundo. O que eu faço? Vai para São Silvestre. Lá tem os melhores e os piores. Porque quando ele usa a linguagem da corrida, ele está dizendo assim: ei, vem correr com os melhores. Porque quando você entra nessa corrida, você está correndo com Abraão, você está correndo com Isaac, você está correndo com Jacó, você está correndo com Paulo, você está correndo com eles, está na mesma corrida. Pastor, mas eles são mais rápidos do que eu. Não tem problema. Por quê? Porque Paulo, escrevendo Romanos, diz que Jesus venceu a corrida, e depois que ele venceu a corrida, você não precisa chegar em primeiro, você só precisa chegar. Porque ele pegou o prêmio dele e dividiu com quem chegar. Então tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, mas para Deus o negócio é: chegue, ainda que seja se arrastando. Se você tiver força para correr, corra. Se você tiver força para andar, ande. Mas se não tem força para correr nem andar, se arraste. Mas chegue, chegue, chegue. Porque se você cruzar a linha, eu poderei te dar a coroa da vida. Ora baracandarava. Chegue. Chegue. Ah, pastor, vejo tanta gente melhor do que eu. Vem no teu ritmo, só não para. Vem. Pode vir. Só não para. Ele vai te esperar. Eu tinha 16 anos de idade quando eu entendi isso. Um desejo muito grande de servir a Deus, mas parecia que meus esforços eram quase nada. Isso me causou tanta dor, de ver gente avançando e eu não. Eu morava numa fazenda de um tio meu, irmão do meu pai, na cidade de Sobral, aqui no Ceará. Minha família é toda cearense, e eu digo para todo mundo: cearense de alma, de sangue, que nasceu no Piauí. Toda a minha família, parte de pai, de mãe, tudo é cearense. E havia assim uma serra que dava visão para um açude nessa fazenda. E os meus pais na época eram espíritas. Eles não permitiam que eu orasse em casa. E eu orava debaixo de um pé de juazeiro que tinha em cima dessa serra. Quantas vezes? Há 2 anos atrás eu fui lá, a fazenda foi vendida. Eu encostei no portão, chamei alguém, disse: eu morei aqui. Sério? É. Aí eu disse: ainda tem o pé de juazeiro em cima da serra? Tá lá. Aí eu entrei, olhei, e as lágrimas desceram, porque eu disse: ali era o nosso lugar de encontro, rei. E um dia eu estava lá orando: Senhor, porque eu não avanço, porque não dá certo. Vontade tão grande de servir, naquela adolescência assim, aquele fogo. E eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração. E o Espírito Santo me disse assim: o que é que você está vendo diante de você? Aí tinha muita andorinha voando. E umas ia, batia na água, subia, rápidas. Senhor, tem muita andorinha voando aqui. Era o fim da tarde. E ele disse assim para mim: elas voam todas da mesma altura? Não. Tem umas que estão altas, outras que estão tocando a água. E elas voam todas na mesma velocidade? Não. Algumas batem asa e rapidamente como um raio, enquanto outras estão, parece que só aproveitando. Deus disse assim:
Aprenda com isso. Não importa se você é muito lento agora, e nem importa se você está voando muito baixo agora. Só não pare de voar, porque um dia você será tão rápido como elas, e voará tão alto como elas. Só não desista de voar, porque se você desistir, nunca será rápido e nunca voará alto. Eu não sei se você está voando alto ou baixo, rápido ou devagar, mas assim diz o Senhor: não desista de voar, porque ainda que você seja lento agora, um dia você será tão rápido que alguém vai olhar e dizer: como é que pode? E um dia você estará tão alto que alguém vai olhar e dizer: eu nunca imaginei que ele pudesse alcançar. Olhando firmemente, corra para ele, corra para ele. E aqui estão as chaves de destino, que dá para a gente falar 3 horas nela, mas já estou encerrando, com algumas perguntas. Se você não tiver resposta para elas, vai ser difícil você avançar. Pastor, o senhor tirou essas perguntas de onde? São perguntas que Deus fez comigo, e que abriram portas, e também fecharam portas. Porque quando nós falamos de porta, e a Bíblia vai dizer que Jesus diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O texto está falando de chaves que abrem portas para dar acesso, mas de chaves que fecham portas para manter seguro. De novo, porque porta fechada, irmão, muitas vezes é bom. Você dorme de porta aberta? E por que você só perde para Deus porta aberta? Deus tem algumas portas fechadas para você também. Interessante isso, né? Deus abre a porta, Deus diz: ei, essa aí você tinha que estar dizendo assim: Deus fecha essa porta. Porque a porta aberta te dá acesso, mas a fechada te mantém seguro. Deus quer abrir e fechar portas. Ele tem a chave. E nesse decorrer de 27 anos como pastor, porque eu comecei a pastorear igreja, dirigir igreja com 18 anos, em campos missionários, entre índios, quilombolas, fora do Brasil, Bolívia, Venezuela e outros lugares. Mas fui trazido ao santo ministério, desde que o óleo tocou a minha cabeça até hoje, quase 30 anos pastoreando. E nesse caminho Deus me fez algumas dessas perguntas, quando Ele queria me levar para um nível mais alto. Então eu juntei algumas aqui para te fazer, diante do texto e diante do que falamos. Se você não tiver resposta para ela, fica difícil de você romper na honra. Que perguntas são essas, pastor? Essas perguntas são chaves que podem te levar. Primeira coisa que Deus quer saber: onde você quer começar? Por onde você quer começar? Sempre que eu dizia para Deus alguma coisa que eu queria, Deus dizia assim: você quer começar por onde? Deus precisa entender por onde você quer começar. Pastor, mas Ele sabe, mas Ele quer que você diga. Será que Ele não sabia que o cego de Jericó era cego? Sabia. Mas o que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então vê. Porque Jesus sempre perguntava se ele já via a enfermidade. Porque Deus sabe o que quer. Agora Deus quer saber se você sabe o que quer. Porque Deus diz: aproximem-se de mim, pecadores. Eu gosto disso, pastor Saboia, porque a maioria de nós acha que eu só posso me aproximar de Deus se eu estiver limpo. Tudo limpo. Deixa eu me ajeitar, deixa eu me consertar para eu me aproximar de Deus. A capacidade para limpar você não está em você. É por isso que Deus diz assim: aproximem-se, pecadores, e lavem as mãos. Quem tem água é Ele. Não, você tem que entender isso aqui. Eu não posso orar porque eu estou em pecado. Aproxime-se, pecador. Eu não posso me aproximar. Vem, eu gosto da oração do Pai Nosso.
Chama Deus de Pai, pede o reino, pede o pão, faz tudo e no final perdoa as minhas ofensas. A maioria de nós acha que só pode falar com Deus depois de se ajoelhar e já dizer: perdoa as minhas ofensas, agora me dá o pão. Não, você é filho, o pão é do filho, aleluia. O pão pertence ao filho. Quantas vezes eu aprontei? Cheguei em casa quando era menino, e eu tirava um dia para aprontar. Fugia da escola para jogar bola. Estava todo sujo. Olhava para o meu irmão e dizia: essa hora a mamãe já sabe que a gente fugiu da escola. Então vamos para o rio também, tomar banho no rio que ela proibia. Nós vamos apanhar mesmo. É por isso que eu entendo quando Jesus diz em Apocalipse: quem é sujo, suje-se mais, porque o castigo é inevitável. E quem é limpo, limpe-se mais. Eu chegava e levava a surra merecida, mas no final ela dizia: a comida está dentro do fogão, porque o filho tem direito ao pão. Agora o filho obediente tem direito à abundância. Explique isso, pastor. No deserto, 40 anos, 42 estações, maná, 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 maná. De manhã, maná, maná, maná. Senhor, quando o maná vai acabar? Quando vocês entrarem na terra da promessa. Quando vocês forem obedientes, então o maná vai cessar e vocês vão comer uvas, figos, romãs, azeitona. Vocês terão o melhor, cevada, trigo. Mas até vocês se tornarem obedientes, vocês são filhos, está aí o pão é dos filhos. Come maná, vai comendo maná. Eu quero profetizar para você, você recebe? Eu vou até dar um grito profético. Pastor, quem é o que come maná? É aquele que todo dia de manhã diz: Senhor, como é que eu vou me virar hoje? Deus, não se preocupe não, que tem maná para você. Então todo dia tem provisão, mas nunca sobra, nunca tem para depois. Você nunca sabe de onde virar um dinheirinho para viajar, para trocar o celular. Você nunca, é o maná que cai e você aproveita o maná na hora. Mas eu quero profetizar sobre você. Ei, comedor de maná, escute. Antes que esse ano acabe, você vai romper e vai entrar na terra do propósito. O maná vai parar. Deus disse: não guarde o maná de hoje para amanhã. Mas quando você entrar, Deus diz: construa celeiros e guarde grãos, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda, diz o Senhor. Aplaude a Ele. Hoje você está comprando a televisão que o maná permite. Você tem um celular que o maná permite. O carro que o maná permite. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque você é grato por esse seu carro que tem 15 anos, 20 anos, mas você queria estar dirigindo, era outro. Mas você tem o que o maná deixou. Mas é uma terra de abundância, onde você pode ter aquilo que você deseja. E não o que o maná permite, mas o que a bênção de Deus pode te dar. E é isso que eu estou profetizando sobre sua vida. Como eu chego lá, pastor? Deus está perguntando: você quer começar por onde? A bênção na tua família, o que é que você está disposto a fazer? E na igreja, você está disposto a fazer? Você quer começar onde? Você tem que ter um alvo. Deus trabalha com alvos. Deus trabalha com projetos. Ele sempre entrega o projeto. Ele quer que você caminhe segundo isso. Então, o que você quer fazer da vida? Decida o que você quer fazer. Descubra para que Deus te chamou. Descubra um caminho para seguir e se entregue totalmente a esse caminho. Por quê, pastor? Porque Deus diz que não opera em corações divididos. Deus está esperando você tomar uma decisão e se jogar naquilo que você decidiu fazer. Lá vem Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos estão com ele há 2 anos. O mar está agitado, neblina, chuva, vento, tempestade. Jesus caminhando sobre as águas. Nessa hora a fragilidade dos discípulos aparece,
Porque eles dizem assim: é um fantasma. Tem muito crente por aí que ainda acredita em fantasma. E Jesus disse: não, sou eu. Limpe a vista, melhore o discernimento. Pedro diz: és tu? Sim. Então ordena que eu vá encontrar contigo no meio das águas. Eu gosto desse Pedro, rapaz. Nem sempre ele está certo naquilo que afirma, mas quando ele decide fazer uma coisa, ele se joga. Jesus disse: vem. E o mar agitado, eu vejo Pedro dentro do barco, as ondas agitadas. Ele diz: eu vou. Não afundei. Parece. Os outros discípulos: você é louco, Pedro, isso é a morte vindo buscar a gente. Não, eu vou. E ele começa a caminhar. O vento aumenta, um trovão abate o coração dele e ele começa a afundar. Mas Jesus encontra com ele na metade do caminho, segura na mão dele e diz: homem de pouca fé. Se ele é um homem que caminhou sobre as águas, veio até a metade do caminho e tem pouca fé, o que os que ficaram no barco têm? Irmão, eu não me meto nisso. É porque você não tem fé nenhuma. Você não precisa ter toda a fé, você só precisa ter a fé inicial. Ele vai ao teu encontro. Porque Pedro afundou, mas não morreu afogado. O Senhor Jesus tomou ele pelo braço, botou ele: firma, rapaz, por que é que você duvida? Estou aqui. E voltam caminhando até o barco. Deus está atrás de alguém que sabe o que quer, e está disposto a pular na tempestade, e está disposto a pular apesar dos trovões e dos raios. Está disposto não só a caminhar sobre as águas, mas caminhar no meio da tempestade. O que é que você quer? Deus sempre me perguntou isso: Oséias, você quer chegar aonde? Me diga qual é seu plano, para eu ver aqui como é que a gente faz. Segunda coisa que você precisa responder, e eu estou encerrando: o que você está fazendo que você precisa parar de fazer? Sabe quando Deus chega e diz assim: filho, o que é que você está fazendo que está te atrapalhando e você precisa parar de fazer? Primeira pergunta é: o que você quer fazer? Segundo, o que é que você está fazendo que tem que parar de fazer? Sabe qual é uma das piores tristezas na vida de um homem e de uma mulher? Ter sucesso no que Deus não lhe chamou para fazer. Porque quando você tem sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer, você vai ficar lá acreditando que tem sucesso, porque Deus está te dando sucesso, mas a vontade de Deus é que você estivesse em outro lugar, que o sucesso fosse diferente. Porque a definição de sucesso para Deus é o seguinte: o que é sucesso para Deus? Fazer o que Ele mandou fazer. Ele entrega 5 talentos para um e diz: multiplique. Sucesso para Deus é que Ele multiplique 5 por 10. Se Ele tivesse multiplicado 5, pega 5 e entregue 7, não é sucesso. Quem está entendendo? Ele vai ter mais do que todos os outros, mas não é sucesso. E o que tem 2? Sucesso para Deus não é que ele fique com 10 como o que tem 5. Sucesso para Deus é que ele tenha 4. E o que tem 1? Sucesso para Deus é que ele tenha 2 e não 4 ou 10. Porque cada um recebe segundo a sua capacidade. Então, o que é sucesso para Deus? Sucesso para Deus é que você faça o que Ele mandou você fazer. Todo lugar que a gente vai, Deus usa alguém. Deve ter usado para você e dito assim: eu te chamei para uma grande obra. Você já se vê dentro de avião, cruzando o mundo inteiro, pregando. Eu te chamei para algo grande e precioso, e você se vê nos maiores palcos da nação. Mas às vezes o que é importante para Deus não é importante para você. E o que é grande para Deus pode não ser muita coisa para você. Porque o que é importante para Deus, que você cuide do órfão, da viúva, é importantíssimo. O que é primordial para Deus, que você atenda o aflito e o necessitado em suas necessidades.
é mais importante do que vender 1 milhão de cópias do seu livro. Vender muito livro é importante para você. Para Deus é importante o que você vai fazer com o que conseguiu vender dos livros. Não sei se você está entendendo. Sucesso para Deus é diferente do que é sucesso para nós. Sucesso para Deus é que você faça o que Ele mandou fazer. Então, o que você está fazendo que você tem que parar de fazer agora? Você precisa parar de fazer. O Espírito Santo está falando no seu coração. Terceira coisa, o que é que você está fazendo que você deve continuar fazendo? Porque tem coisa que você está fazendo com vontade de parar de fazer, e Deus está dizendo: ei, continue, não pare não, fique firme nesse negócio. Eu estou contigo nesse negócio aí. Você está pensando em parar porque pensa que eu estou aí com você nesse negócio. Tenha paciência. O que é que você está fazendo que você tem que continuar a fazer? O que é que você faz com facilidade? O que é que você faz com liberdade? Irmão, Deus te deu fontes de sucesso em coisas pequenas. Eu visito uma igreja lá na cidade do Piauí há muitos anos. E toda vez que eu vou nessa igreja, acho que até já contei isso aqui, uma irmã sempre levava para mim um bolo. Pastor, ela era humilde, pobre, e toda vez que ia um pastor que era um pregador, ela dava um jeito, ela vendia din-din, geladinho, e ela dava um jeito de arrumar um dinheiro para fazer um bolo e dar de presente para o pregador. Quando ela me deu o meu terceiro bolo, quando eu fui lá e ela trouxe o bolo, eu dizia assim: eu nunca comi um bolo tão bom como o seu. E não, irmão, nunca comi mesmo. A senhora faz para vender? Não. Deveria vender. O senhor acha? Acho não. Isso aqui é a chave de Deus para a prosperidade da sua casa. Ela começou a vender bolo em casa. 2 anos depois tinha uma padaria em casa. Agora 8 anos depois ela tem padaria em 6 cidades do Piauí. E ela vai deixar meu bolo, mas vai em uma SW4. Ah, não. O que é que você está fazendo que Deus está dizendo: insista um pouco mais, continue fazendo? Porque isso aí pode ser uma chave de riqueza. Você está entendendo isso? Amém? Por fim, o que é que você fazia que te conectava com Deus e você não faz mais? Isso aqui é tão difícil para responder agora, porque fala de uma conexão com Deus. Algo que você fazia, que você deixou de fazer. O que é que te conectava com Deus? Eu tenho assim alguns pontos de contato com Deus. Por exemplo, 3 horas da manhã eu pego meu violão e eu canto para Deus canções que geralmente eu não canto na igreja. Sem auditório, sem palco, eu e ele. E eu começo a cantar para ele. E na noite que eu acordo e não tenho disposição, parece que eu escuto ele dizer: não vai cantar hoje, não? Isso mexe muito comigo. Eu me levanto, pego o violão e começo a cantar. Que canções? Canções que minha avó cantava para mim. Canções que entraram na minha alma no começo da minha fé. Canções que estão eternizadas na minha alma, no meu coração, e que eu cantava, e o meu filho, João Pedro, me ouvia cantando. E hoje o João Pedro vai orar, pega o violão, e da minha casa, ele mora na casa do lado, eu estou ouvindo ele 1 hora da manhã cantando as canções que eu canto para Deus. São meus pontos de contato. E Deus está perguntando: o que você fazia que me conectava com você, que você parou de fazer? Volte a fazer. Esse é o caminho que você precisa trilhar para romper na honra, para ter sucesso no que você vai fazer. E então, eu vou apenas ler, e se você quiser anotar, eu disse que tem 12 coisas
nesse texto que te faz romper. Eu vou apenas ler, para que você entenda e possa romper para esse nível. O texto vai dizer: você quer chegar na linha de chegada? Você quer cruzar a linha de chegada? Deixe os embaraços da sua vida. Primeira coisa. Isso nos 3 versículos que lemos. Quero cruzar a linha de chegada? Segunda coisa: abandone os seus pecados de estimação. Abandone-os. Chega. Sempre se ajoelhando para pedir perdão pelo mesmo erro. Chega. Abandone. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Terceira coisa: corra com paciência, não seja afobado em nada. Calma. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está lento, um dia será veloz. Se está voando baixo, um dia você vai chegar nas alturas. Paciência. Quarta coisa: conheça a direção certa. Correr, mas não é correr por correr, é correr olhando firmemente para Jesus. Não é só viver agitado, não. Um alvo, uma direção: Cristo. Quinto, fixe os seus olhos naquele que te espera na linha de chegada, Jesus, olhando para Ele, não para os outros. Porque nele você não encontra maldade, erro, falsidade. Não encontra. Então olhe para ele e corra. Sexto, lembre-se da alegria que te está proposta. Porque o texto vai dizer que Jesus correu e venceu, tendo como alvo a alegria que estava proposta. Por isso Isaías vai dizer: ele verá o fruto do seu doloroso trabalho e ficará contente. Então tudo que ele passou, sofreu, sua morte, quando ele olha para você, ele não diz assim: ah, se eu soubesse que ele ia fazer isso, se eu soubesse que ela ia dizer isso, se eu soubesse que ela, eu não teria morrido. Não, ele olha para você e diz: ainda bem que eu morri por você, porque eu acredito que você vai viver todo o meu propósito. Deus tem orgulho de você, irmão. Ele se alegra porque ele olha para mim e para você e diz assim: meu prêmio, aleluia. Ah, mas está assim um pouco opaco. Ele disse: eu vou lustrar, deixa comigo. Sétimo, suporte a cruz. A Bíblia diz: ele suportou. Você quer vencer sem suportar as dores? Você só tem que escolher a sua dor, irmão. Tudo dói. As pessoas acham que o amor e a dor estão desconectados. Não, eles estão conectados. Amar dói. Pensa numa coisa que dói. Eu me lembro, por exemplo, que eu não consegui almoçar no primeiro dia em que eu enviei a Amanda para a escola. Porque meu pensamento é: será que ela está bem? Será que bateram nela? Será que caiu? Será que chorou? O amor dói. Quando eu pensei que estava acostumado, fiquei sem comer de novo. Quando fui levar ela para a faculdade pela primeira vez, sabe o que eu fiz? Deixei ela e disse: venho te buscar. Tá bom, pai, mas eu não saí do estacionamento. Comi um lanche. Quando ela veio, disse: o senhor já está aqui? Eu nunca nem fui. Pai, eu estou bem, mas o amor dói. Doeu quando todo o amor pelo meu pai foi derramado sobre ele dentro de um caixão. E eu continuo amando, não sei como, mas o amo como se ele tivesse visto ele agora à tarde. Já fazem 5 anos. Amar dói. Por isso ele suporta a cruz, porque ele entende que amar dói. Então não desista. As suas dores podem revelar coisas muito preciosas. Oitavo, despreze as afrontas. Sabe, você ainda não avançou naquilo que deveria avançar, porque você dá muito ouvidos às afrontas. Jesus disse: despreze as afrontas.
Ele desprezou as afrontas. Ele não permitiu que as afrontas impedissem ele de chegar. Sabe, irmão, você não avança, porque você não despreza a afronta. Você tem até vontade de sair da igreja porque alguém te afrontou. Despreze as afrontas. Siga, viva bem consigo, com seu irmão. Despreze a afronta, deixa para lá. O profeta Isaías, falando sobre o Messias, no capítulo 7, vai falar sobre a dor do Messias, seus cabelos puxados, a sua barba arrancada. Mas aí tem uma palavra do Messias que diz assim: mas porque o Senhor esteve comigo, eu não fiquei rancoroso em relação a eles. É por isso que na cruz ele olha para os seus algozes e diz: Pai, eu não posso rebater as afrontas, porque eles não sabem o que fazem. É interessante que essa palavra usada por Jesus na cruz, no grego ela denota o que uma criança, sem ter a noção do perigo, faz. Eles fazem porque não sabem o que fazem. Então ele diz: perdoa-os. Tem gente que tem dificuldade, irmão, eu sei. Um dia eu estava aqui no púlpito da minha igreja fazendo a leitura. Um obreiro vinha chegando, culto de doutrina, e um menino na porta, 3, 4 anos de idade, deu língua para o obreiro. O obreiro pegou o menino pelo braço, sacudiu, deu língua para o menino, deu o dedo para o menino. E eu do púlpito escutei dizer: feio é teu pai. Depois eu fiquei comigo: meu Deus, se ele age assim com uma criança, o que não faria comigo? Toca aí alguém e diz: despreze as afrontas, meu irmão, porque elas podem te impedir de chegar onde você tem que chegar. Eu vou ficar nesses 8. Deus tem um caminho para te mostrar o que é uma vida rompendo em fé. Você jamais honrará a Deus como Pai até que você entenda isso. Não é religiosidade, não é ignorância, é paternidade. Ela gera honra no coração daquele que entende. Você entende isso? Você recebe isso em sua alma? Amém? Então coloque-se de pé aplaudindo ao Senhor com alegria. Feche os seus olhos. Coloque-se de pé, feche os seus olhos. E eu gostaria que você recapitulasse essa palavra. Porque Deus hoje te deu uma chave de acesso, mas também te deu uma chave de proteção. Uma chave para você abrir algumas portas, e com essa mesma chave fechar algumas portas. Fechar algumas portas de lugares que você não deve mais acessar, na sua alma, no seu espírito e no seu dia a dia. E abrir algumas portas que são a vontade de Deus para você. Nessa noite o nosso Av, ou o nosso Abba, o nosso Papa, Ele está nos chamando para mais perto. E Ele quer que você entenda que o que Ele espera no culto é honra, aleluia, e não religiosidade. Não é fazer por fazer, é fazer porque ama aquele para quem você está oferecendo o culto. Se você tem um coração de filho, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e fale com Ele. Fale com Ele.